Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pode Migrar. O convidado de hoje é um homem muito simpático, comunicativo, pai da Laurinha, um excelente músico, que por acaso adora falar muito e por isso tem um podcast também, o Me Fala Podcast, com vocês, Denis Martins. Aê! Seja muito bem-vindo, Denis. Já tô emocionado, já. Já tô bom. emocionadaço. A gente tá muito feliz com essa presença aqui hoje. Obrigado, E pra meninas. começar, a gente queria te fazer a pergunta-chave do nosso podcast, Vambora. que é: e aí, pode migrar? Pode. Pode, Pode né? não, deve. Isso mesmo. Tá deve, liberado né? migrar, Não. né? Eu acho que todo brasileiro, não só brasileiro, né, mas falo da minha nacionalidade, eu acho que todo brasileiro tem que provar um pouco da palavra imigração pra dar valor pros seus familiares e dar valor um pouco pro país também. Eu acho muito sim. interessante. Porque a gente começa a ter uma visão melhor do Brasil, porque nem todo mundo tem o poder aquisitivo de poder viajar pelo Brasil inteiro. Então, aqui, o exemplo de Portugal, você conhece o Brasil através de outras pessoas. Você conhece gente do Rio Grande do Sul, você conhece gente muito carioca, mineiro. Exatamente. Sim, Então, você acaba conhecendo mais o Brasil do que quando você estava lá dentro. A Marina, por exemplo, era do Paraná, eu sou do Espírito Santo, e ela tem costumes que são do Paraná, que no Espírito Santo não tem nada a ver. Por exemplo, ela toma chimarrão Ela todos não os sabia o dias. que era chimarrão. E eu? Ela não sabia o Aí que era uma também é cuia. embaçado, Não, eu né? sabia o que era, mas eu nunca tinha experimentado. Ok. Eu sabia Não o que tinha nem era, né? visto, né, amiga? E aí, ela me obriga, tá, gente? Cadê? Ela me obriga a tomar todas as vezes que eu vou Amiga, na eu tô casa querendo te dela. mostrar o que é bom. E assim, me desculpem, galera do Sul. Perdão, é horroroso. É ótimo. É horroroso. A galera do Sul é diferenciada, Você já entendeu? experimentou, Denis? É porque, Denis, Denis, É porque depende muito do jeito que você vai fazer também. eu acho que depende da se rede. se você vai tomar o chimarrão ou o tereré. tererê. Tererê. Mas o Então tem uma tererê, diferença. ele é que gelado, é gelado né? e o outro é quente, né? Exato. Então, assim, em minha defesa, Ah! Ele ele é sabe. conhecido, ele é conhecido. Então, e outra, a erva que você coloca também lá dentro faz muita diferença. Faz, mas É. as ervas que eu uso são boas. Então, Ah, pode ser... Então, Pode essa ser que ela tenha frase colocado tirada uma de erva contexto chamada não é cannabis. muito boa. Essa Pode Retificando, erva de chimarrão, Com tá? certeza. Por não é favor. cannabis, não é cannabis, gente. Não. Nada ilegal, É. por favor. Não, mas é essa parada do... E eu acho excelente não que o podcast de vocês, pelo que eu tenho visto de vocês, das nossas conversas nos bastidores, venha perguntar somente de imigração, mas é muito relevante ainda, porque hoje você tem mais condições, por incrível que pareça, de viver em uma bolha, porque hoje você escolhe. Quando nós éramos crianças, a gente assistia somente aquele horário, o desenho. Uhum. Então a gente era obrigado a assistir aquilo. Depois do Passa- almoço, É, né? entendeu? E hoje as pessoas têm a possibilidade de assistir o que quer. Sim. Então as pessoas elas têm a tendência de ficar muito mais numa bolha do que antigamente. Exatamente. Então o Me Fala Podcast falando da imigração é diferente do Pode Migrar falando de imigração, é diferente de outras pessoas que não só de podcast praticamente falando, mas em outros aspectos também, sabe? Sim, Em outras cada um vertentes. tem. Exato. Exatamente. Porque cada um tem um DNA e vai falar de uma forma diferente. Os meus convidados, eles vão trazer a realidade deles, Exatamente. né? Que E pode ser nós semelhante ou queremos diferente saber da a sua realidade, os perrengues que você passou. Pra começar, conta pra gente como foi. É. Dia 1, pisou no aeroporto. Dia 5 de outubro de Veio 2016. com os documentos, Como veio que foi? legalizado. Veio como turista, veio com visto, eu como vim, que foi? na verdade, assim, eu já sabia que ia ficar, Aham. mas eu vim com uma carta convite pra gente ter uma Ótimo. noção. Você já conhecia uma pessoa que Trouxe o tinha que ir? PB4. E era a primeira vez em Portugal. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha andado de Olha. avião. Nossa. Como que foi o planejamento? Você já era casado com a Adi? Já tava casado. Vocês vieram juntos ou você veio na Não, frente? Não. Conta pra Reino- gente É, tudo. você Eu chegou... acredito muito que o reino dividido não prospera. É, verdade. Então, Quando é casado, né? casado, eu tenho muitas histórias vivenciadas por amigos que veio na frente e hoje não quer saber da mulher. Sim. Os né? índices...
eu sou advogada, né? E eu faço muito divórcio. Os índices de divórcio são bem altos. Né? Então, São, é assim, verdade. Então, assim, quando eu cheguei aqui, dia 5 de outubro de 2016, foi uma realização e uma vitória de primeiro lugar. Porque foi igual ao meu casamento. O que aconteceu? Muitas pessoas perguntavam, porque a gente era líder em uma igreja. Ai, que legal. Né? Você é evangélico? Muitas pessoas, eu não falo a palavra evangélico porque, embora seja uma palavra de Deus, uma palavra que está na Bíblia, mas hoje as pessoas se confundem muito de ser cristão com ser religioso. E a religiosidade te afasta de Deus. Sim, sim. Né? Então eu tenho muito cuidado em falar se eu sou cristão, eu costumo mais falar que eu sou discípulo. Sim, sim. Aqui em Portugal você congrega em alguma igreja? Estou à procura de uma igreja, eu estou indo em duas, para falar bem a real. Tá namorando Legal. ainda Tô uma naquele igreja, momento né? de Aham. namorar, mas domingo foi punk pra mim. Porque falou sobre paternidade e falou um momento que eu tenho vivido agora de pessoas que vêm de encontro com você, mas não... Porque assim, às vezes as pessoas te valorizam, mas às vezes as pessoas te procuram pelo valor que você tem. Ou por algo que você tem. E aí se torna Oferecer. interesse. Exato. Sim, sim. E ele falou muito sobre isso, falou sobre paternidade. Então, eu tô namorando ainda algumas igrejas aí. Testando, ver qual você se E outra, eu sou identifica. músico, tem todas essas Pois paradas conta também. pra gente como que é ser músico em Portugal. Bom pra caramba, mano. Bom pra Então, é caramba. legal saber Você já isso era pra no quem Brasil? tá no Já. Brasil, quer trabalhar com isso aqui, já tá sabendo como funciona. Conta os Assim, ó, detalhes. Primeiro, vamos lá. Quando eu cheguei aqui em 2016, eu vim com a cara e com a coragem, junto com a minha esposa, a Adi. Ó, um beijo, meu amor. Ó, te amo. Você Beijo, é Adi. ó, Beijo, Ad. a mulher da minha vida. Se tivesse oportunidade, casaria de novo com ela. Ai, que lindo. É maravilhosa mesmo. Vocês têm quanto tempo de casado? Juntos nós vamos fazer 16 anos. Casados, Caraca. estamos 11 anos. Namorando E a 4, Laurinha tem quantos anos? 5. Sim. Vai fazer agora 6 aninhos. Ai, parabéns. Então, quando eu cheguei aqui em 2016, eu vim mesmo porque foi Deus pra eu estar aqui. Gente, olha esse besteira que eu vou falar, mas olha aqui. Eu falei, Deus, porque você pode provar Deus em algumas coisas, né? Fazer a prova, né? E aí eu falei Tá na assim, Bíblia, ó, né? se é pra eu ir e eu tenho a sua autorização, Senhor, eu não vou pagar a passagem aérea e eu não vou morar em um quarto, eu vou morar em um apartamento. E eu não vou pagar as passagens e não vou morar nem em quarto, essas paradas. E foi assim, você já chegou e já foi pra um apartamento. Não, lá eu recebi, eu e minha Uma esposa oferta. ganhamos as passagens. Eu Nossa, falei, que opa, bênção. tem Deus nesse negócio aí. Aham. E aí Era pra depois, ser. era pra ser. E aí depois, nos 47 do segundo tempo, tipo 2 dias antes, a gente conseguiu o apartamento. Nossa, que bênção. Nossa, muito bom. E aí chegar aqui, cara, E aqui em Lisboa mesmo? aqui em Lisboa, morei ali em Alfama. Foi Legal. muito bom ali naquela região ali. E quando você chega, porque existe os seus pensamentos, o que você vê na internet, as suas procuras Sim. e a realidade. Expectativa e realidade, né? Exatamente. Tem o que as pessoas E as postam, pessoas, quando estão no vídeos. Brasil, elas sonham com Portugal como se fosse 1000 encantos, 0 defeitos. Mas isso tá no que vocês estão fazendo hoje. Entendeu? A expectativa, eu percebo que dos imigrantes, ainda quando estão se planejando para mudar para cá, é muito alta. E se não pesquisar bem, não chega com a expectativa bem preparada, acaba se frustrando muito. Até porque os imigrantes aqui estão passando por inúmeros problemas. O arrendamento tá caro, entende? Arrumar emprego não é Exato. tão fácil. Portugal é um dos salários mínimos mais baixos da Europa. Nossa, Olha, isso é eu preocupante. não falo nem... existe mesmo essa frustração, mas eu acho que, além da frustração, se você se prepara, você tem a tendência de sofrer menos. Sim. E como foi a sua preparação no Brasil? Como eu tava falando, muitas pessoas chegavam e falavam assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Portugal, e perguntava para mim e para minha esposa, porque a gente era líder da igreja lá, né? E a galera perguntava muito, mas o que você acha? A gente tinha nossos discípulos e tinha as pessoas que a gente cuidava e tal. E muitas perguntas sobre isso. Você era líder de jovens, de casais, Era- de quê? Era de jovens. De jovens? De Olha, jovens. que legal. Era Tem bem muito a ver bom. com o seu perfil, eu É, sei. dinâmico, comunicativo. Era líder de jovens, era muito bom. E aí, teve um dia que eu olhei pra ela e falei assim, por que a gente não vai? Ela falou, é verdade. Então vamos. E foi aí. Acho que foi 6 meses, se eu não me engano. Nossa. Eu acho que foi 6 meses.
Mas é um bom tempo. Eu me Não sei se foi planejei. 6 ou 3. Eu me não planejei lembro. com Nossa, 6 eu não lembro meses. se foi 6 e ou 3. pelo menos 6 meses é o mínimo que eu Tá bom. acho, assim. Nossa, gente, eu tô me planejando há anos. É mesmo? Sério? Porque assim, amiga? na verdade, o Vitor veio, meu marido hoje, só que ele era meu namorado. Então ele veio, e quando ele veio, a gente imaginou, tipo assim, olha, isso não vai dar certo, namoro à distância. Então ele veio, eu já imaginava que a gente ia se separar, ia terminar, enfim. Só que ali na hora, né, não tem como, tem muito sentimento. Só que durou. Então, na minha cabeça, em algum momento, eu iria pra Portugal. Ah, ok. Também já foi uma prova que realmente existia amor nesse lugar, né? Exatamente. Nós ficamos namorando à distância por, primeiro, 2 anos, Coragem. hein? sem se ver, porque eu não podia vir pra cá. Não Não consigo. podia. Não Era podia pra dar ser uma, também. já Não, ferrou cada pra um mim. no seu país. Ferrou pra eles não Não dar uns podia se beijinhos, uns ver, negocinhos. nada, sério. Ah, não, aí já não dá Eu sou pra da mim. igreja. Você falou Não, assim. beleza, mas por isso que eu casei. Pois A palavra de Deus diz, é melhor casar do que se abrasar. Pois é. Por isso que eu casei. E eu casei também em 6 meses. Pois é, O pastor mas... chegou pra mim e falou assim, ó, Denis, você já fez o curso de noivos, você já fez você já tá na igreja há um bom tempo, Aham. eu dou 6 meses pra vocês casarem. Gente. Nossa. Eu falei, mas eu não tenho Mas dinheiro. você tinha estrutura pra casar? Exatamente, Porque aí é também que tem mora o isso, negócio. né? Aí ele É. falou, foi a primeira coisa que eu falei pra ele, eu não tenho 10 centavos. Aí ele falou assim, quando eu casei eu também não tinha, marca a data que Deus vai fazer. E eu acreditei. E aconteceu. E aconteceu. Sério? Casamento pra Olha. 300 pessoas, foi maravilhoso. Caraca, que Uau. benção. Só que assim, a gente planejou. Aí, Vitor veio pra Portugal, ficou 2 anos aqui. Na época, ele veio como turista. Então, até que faz MI, até que sai a documentação, nesse meio tempo. Enfim. Que não muita é do dia coisa pra aconteceu. noite, não né? é do dia É pra noite. todo um processo, Meninas, calma né? aí. Eu tô sendo mal com vocês. Como assim? Hoje é a inauguração, praticamente, de um podcast maravilhoso que vai... Tenho certeza vai chegar chegando em Portugal. Tem que trazer um presente pra você. Ah, pelo amor de Deus. Tô ficando... Minha sogra que me ensinou a tomar vinho, você acredita? Sério? Lá no Brasil, antes de vir pra cá. Uhum. Então, ó, eu trouxe aqui um vinho alentejano pra vocês. Olha, Nossa, que obrigada, chique. Muito olha, obrigada. Tá aí, espero que Que vocês vinho gostam. lindo. Olha, É um- convidados. Aê. Quero presente, Ai, tá? Thalisa. Calma, Convidar. calma. Esse é o tipo de convidado que eu quero. Muito obrigada. Por Ficamos favor. muito felizes e com certeza iremos beber este vinho. Esse vinho é um vinho muito bom com pratos quentes. Nossa, e que chique. principalmente assim, eu gosto muito, bacalhau, bacalhau com molho, Uhum. tá? Bacalhau com natas, essas coisas. Sim. Você tem um frescor melhor do vinho. Só desculpa te interromper, Ah. uma pausa. Diretora, pega o presentinho dele também. Aê! Aproveitando o momento, já que é entrega de presentes. Poxa vida. Não, pô, A tinha que gente fazer também, isso. também, Poxa, né? tinha que fazer isso pra vocês. Temos presente pros nossos convidados. E olha, a diretora de vocês... Você viu? A gente tem diretor. É, Vocês nossa são diretora. maravilhosos. Gente, somos muito muito chiques, tá? Ah, vocês são Temos- maravilhosos. capaz, uma mulher Ai, inteligentíssima. nada. é um mimo, O né, seu gente? café nunca mais será o mesmo. Ah, gente. Ah, olha aqui. Que cuidado, que carinho. Poxa vida. Ó. Ah, não! A Adi falou alguma coisa pra vocês sobre isso? Não, Por quê? como assim? Você gosta? É teu Eu chocolate preferido. Amo! É o meu Sério? preto, são 2. Bom, Ferreiro e esse, E o o Rafaelo. Ai, Nossa. que legal. Ah, gente, olha, Acertamos. obrigado. De todo o coração, muito obrigado. Agora, todos os dias, quando você tomar café, você vai lembrar Olha da aí, ó. gente. Com toda certeza. A Não- gente escolheu o Rafaela por conta da cor, né? Que é da nossa logo, vermelho É. e Ah, branco. branco, boa, boa, Mas boa. também o sabor, né? É, É óbvio. muito O bom. sabor é o melhor, o óbvio. sabor é o melhor. Ai, que bom que você gostou do nosso mimo. Vocês são demais, obrigado, É. meninas, de verdade. Vocês são maravilhosas. Mas voltando lá, tinha essa parada que a gente tava falando, né? Uhum. De vir pra quando Portugal, você de veio. casar e todas essas coisas. Eu penso muito, voltando a falar de Portugal, eu penso muito, eu tenho um ditado que eu criei, que Portugal é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra Portugal. Exatamente. Porque você vir é fácil, você tira o passaporte e vem, mas tem Uhum. gente que nem passaporte tem no Brasil. Já Exato. começa por aí. Então você consegue vir, agora permanecer é pra poucos. Sim. Sabe o que eu percebo? Quando o imigrante, ainda antes de imigrar para Portugal, tá lá, pesquisa tudo sobre Portugal. As melhores cidades, os climas, os melhores bairros. Mas o principal, Esquece, que é vir hein? com toda a documentação,
a pessoa chega aqui com visto, não, chega aqui sem visto, desculpa, vem com visto de turista, não se programa. Amiga, sabe o que que eu acho? Eu acho que tem gente que nem pesquisa. Igual você falou assim, pesquisa cidade, Exato, pesquisa... pesquisa as É. coisas Gente que nem boas. E eu posso falar isso, uma nem coisa assim que eu tive pesquisa. muito cuidado. Só vê rapidinho um vídeo do YouTube de um Exato. amigo que acabou. bombou. Nossa, ó, 3 meses já comprou um carro. É. Nossa, já tá morando Exatamente. num T3. É porque é muito mais Vou- fácil vou ver o que pra nos lá. interessa. Aí né? a pessoa vende tudo que ela tem, que é, sei lá, um Celta, É. vendeu e vem. E aí, Mas é isso, vê as grandes coisas, assim, acha que é um sonho aqui, que não tem problema, vai no Instagram, vai na internet, vê fotos lindas de Lisboa, do Porto e que acredita de que, fato aqui... Olha, são. E acredita que é esse conto de Tem fadas. 3 coisas que eu indico pra qualquer imigrante, que é o idioma. Ah, mas é português. Não é, gente? Nossa, não. Senta ali na sanita e aperta o autoclisma, fazendo favor. Entendeu? Cara, eu não entendia nada quando eu chegava. E outra Nada. coisa. Às vezes até hoje ainda não entendo. Primeiro idioma. Nada. Eu fiquei durante todo o tempo, quando eu decidi vir, assistindo rádio português, tudo português. Eu Gente, cheguei aqui já falando, ir teve pra um casa de português. talho, Parará, entendia muito bem. Depois do idioma é os direitos. Direitos e deveres de um cidadão que mora em Portugal. Eu acho. Muito importante. E eu pesquisei. E a outra Placa coisa. de trânsito, né, também. Não, né, é tem tudo, coisa né? diferente. Não, a rotunda, meu, você É, não tem nada a ver com a as rotunda, placas, com a. estacionar, Como é no Brasil, pare, mas não é. rotatória. Não tem nada a ver com a rotatória é. no Brasil. E outra coisa. E Aquela aí vem de a rua documentação. sem saída. Eu acho que em terceiro tá a documentação, porque isso é obrigatório. É, Se você vem obrigatório. Se você veio para ficar, não vai ter como você ficar sem documento. Então, isso já é o óbvio. Embora Sim. tenha uns cabeção que não faça isso. Mas você saber o idioma, você saber as leis do país e você saber pelo menos um pouco como que funciona juridicamente para você ter seus documentos. Apesar Ou de hoje então tá muito mais contratar uma fácil. assessoria, né? É, Se você não souber, porque contrata nem uma todo mundo assessoria. tem conhecimento. E é por isso que os E profissionais tá tudo bem, né? especializados Não é estão obrigada aí. a saber tudo. Eu acho que existem Nem ótimas nós advogadas sabemos aí, que eu não posso falar nomes, né? assim, que tá aí Pois pra é, cada né? um de vocês e tal. A LM Transportes é uma empresa de serviços logísticos situada em Portugal, certificada pelo IMT na categoria de ligeiros. Essa empresa veio para facilitar a sua vida, trazer segurança, conforto e confiabilidade. Basicamente, o que eles fazem? Eles auxiliam você na sua mudança e no seu transporte. Eles vão até o seu local, fazem a desmontagem, o embalamento. Você consegue monitorar a sua mudança tanto em território nacional quanto internacional por via GPS ao vivo. E quando chega a um destino final, eles também fazem a montagem. Isso veio de fato para facilitar a sua vida, trazer segurança e maior conforto. Contrata assessoria. Mas eu vou falar o meu exemplo assim. Eu tenho cidadania italiana e estou aqui como cidadã italiana. Então, realmente, em questões de documentação, eu nunca precisei me preocupar. Você teve que Encurta ficar lá? muito, né? Um tempinho? Não. Pra tirar o documento ou Não. não? Deixa Fez tudo eu do Brasil? explicar. Agora é essa parte. Ah, Tá, eu sou do Paraná e eu precisava ir no consulado em Curitiba. A questão é que para agendar uma data para tirar o passaporte lá, é igual você tentar agendar aqui um horário na AIMA. Nu. Eu tive que ligar 168 vezes em 40 minutos, sem parar, uma Amiga, chamada a de AIMA é vídeo. pior, tá? A AIMA é pior, Ah, é mas é pior. uma pequena comparação. É a AIMA do Brasil, digamos assim. Enfim, consegui agendar, fui lá, aí consegui tirar o passaporte. Mas eu tinha muito claro na minha cabeça. Enquanto eu não Mas o estiver... direito já tinha sido garantido, Já, né? Seu pai já era sim, italiano. eu já era italiana. Eu já tinha cidadania, mas eu, tipo assim, eu já tenho Você meu só não tinha o passaporte passaporte, brasileiro. Pra É. que eu vou lá atrás? Deixa lá, um dia eu vou. Que preguiça de ir naquela fila de ficar ligando. E enrolando. Mas quando eu decidi mudar pra cá, eu falei, não, agora eu preciso ir atrás disso. Mas antes de eu verificar qualquer outra coisa que eu precisava aqui, eu falei, primeiro eu vou atrás da minha documentação. Que, no caso, era o passaporte. faz total E diferença. depois eu fui atrás de ver as coisas boas, entendeu? O foco é, vou me legalizar, chegar do jeito certo e depois eu vejo o resto. O que é bom, né? Um exemplo, pode ser que pra você seja uma quantidade menor, uma coisa boa. Por exemplo, tem gente que não gosta de praia, Exato. entendeu? Então, se morar em Braga, tá tudo certo. Se morar... Pois. Tá beleza. Tem gente que não gosta de tomar vinho.
Um exemplo, licor beirão, que é um tipo de bebida que eu gosto muito. Eu fui ver no Brasil, tá R$250. A gente compra aqui por 12 euros, né? O poder de compra que você tem aqui é muito melhor, né? Então tem pessoas que estão um pouco se lixando para isso, porque vem com muito dinheiro. Então acho que é o seu DNA. Exato. Cada um tem a sua história. E Portugal, ele vai te abraçar. Vai te abraçar. Vai. Mas depende do que você quer. Qual o seu propósito de estar aqui? Exatamente. Porque aquela parada de estar no centro da vontade de Deus, todas essas coisas, beleza. Mas quando você olha, eu sou muito crítico nessa parada, sabe? Inclusive, o Me Fala Podcast vai sair de dentro dos estúdios. A gente vai começar a cobrir eventos e fazer uma parte Parabéns. jornalística também. Legal. E eu não vou falar o nome da pessoa, mas agora o Me Fala Podcast tem crescido de uma maneira que eu não imaginava. A gente tem hoje a Adi, que é a nossa diretora, sempre esteve comigo, tem a Mel Souza, e vai vir agora um repórter que vai fazer parte do Me Fala Podcast, um repórter muito renomado, fez um barulho no Brasil para fazer parte do Me Fala Podcast também. Então, eu quero fazer essa parte jornalística, eu quero fazer a parte de entretenimento. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é, por exemplo, conversar com os brasileiros que estão morando na rua. Tem muita gente morando em Nossa, barraca, muito. né? Muito. Nossa, isso é muito preocupante. Porque ao mesmo tempo que tem muita gente vindo, a gente trabalha com visto, né? Eu fico até chocada porque tem muita gente morando em barraca e existem muitos vistos sendo aprovados. Exato. E aí eu fico preocupada, eu fico, gente, a conta não fecha? Mas sabe o que é? A Eu galera, não sei o que essa sua palavra, o que vou vai ser bem acontecer. sincero. Para alguns, seria assim: ah, então quando você veio, poderia, agora que aos outros não pode. Não é isso. Não é isso a Não é, parada. Não é isso. É porque, assim, um exemplo: se você comprar um Fusca, ele vai caber 5 pessoas. Se você comprar um ônibus, ele está preparado para ter de 30 a 45 pessoas. O que eu quero dizer com isso? Portugal não tá para ser um autocarro, um ônibus. Ele ainda tá para ser o Fusca, que só cabe 5 pessoas. Exatamente. Porque mesmo que Mas esteja... continua vendendo o ingresso. É. Então, mas aí é que tá. Mesmo que a porta do Fusca esteja aberta, não cabe mais pessoas. Exato. Porque Então, você não tem, sabe o quê? Conforto. Para os 5, cada um senta em um lugar e tem conforto. Para o restante, não tem mais conforto. O que eu quero dizer com isso? O cara que vem casado com um filho, primeiro, a esposa dele, os dois precisam trabalhar. Pelo valor da renda hoje, os dois têm que estar trabalhando, a não ser que Sim. o cara seja médico, trabalha com Sim. TI, algumas coisas que realmente remuneram muito bem aqui em Portugal. Mas um exemplo, o cara veio aqui para trabalhar braçal, que é a maioria. Porque se você fala inglês, dificilmente você vai ficar em Portugal. E detalhe, todo mundo fala inglês aqui em Portugal. Não, mas o brasileiro, se ele quiser, ele não sai da comunidade brasileira e vive muito bem. Não precisa. Então, um né, exemplo, o necessariamente. cara que é... Trabalha em fábricas, trabalha com a construção civil. O cara que tem um diploma bom, o cara que fala inglês, vou fazer essa pergunta para vocês. Aqui em Portugal, se for para você ir para a obra, você vai ganhar 50, 40 euros o dia, né, como ajudante. E Dublin paga 20 a 25 euros a hora. Mas você tem que falar inglês. Se você fala inglês, para qual país você vai? Então só vem Dublin. para cá, na maioria das vezes, as pessoas que é braçal, que não falam inglês, entre outras coisas. Sim. Então não é que agora, na sua fala, tá? Não é que agora, não pode vir mais. Não é, é que o país não suporta mais. É. Uhum. Você pega a região de Póvoa de Santo Adrião, Não, e não é uma o crítica que a tem quem de tá vindo, Bangladesh, mas ainda Sim. para brasileiro ainda beleza, porque o brasileiro ele consome, ele trabalha. Se você for num restaurante português, tem brasileiro consumindo e tem brasileiro trabalhando. sim. Exatamente. Você entra no Shopping Colombo, tem brasileiro trabalhando e tem brasileiro consumindo. É. Você pega uma pessoa que veio de Bangladesh, eles não consomem. Eles só trabalham. Exatamente. Só trabalha e leva o dinheiro pra lá. Então, se torna mais difícil. Exato. Muitas vezes E também outra? juntam pra trazer a família. É. Outra coisa, os caras, a maioria estão trabalhando de Uber. Galera vem pra cá, eu sou da seguinte opinião, se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que falar inglês, não eles começar a falar português. Exato. Então a galera não fala português, já começa por aí. Então os caras querem introduzir a cultura deles aqui. Nós brasileiros temos uma cultura muito igual com Portugal. Sim. A história diz isso. Exato. A história diz isso. Então, para os africanos, para os brasileiros, né, haitianos, é muito mais fácil estar aqui em Portugal. Até pelo idioma, pela cultura, entre outras coisas. Se difundem algumas coisas, sim, outras não, beleza. Mas você consegue se comunicar, você começa a trabalhar e você consegue trazer rentabilidade para o país. O que outras nacionalidades não conseguem. E aí é onde mora o perigo. Então, mas o fato dessas nacionalidades, né, não, por exemplo, não trazerem rentabilidade, como você disse. A economia quebra. Então, eu não concordo que eles não tragam tanta rentabilidade,
Mas, assim, o fato deles não, de fato, consumirem como os brasileiros consomem também não pode ser um empecilho, porque a imigração, ela também é um direito, porque nisso as pessoas também têm uma possibilidade de terem uma vida melhor. Com Então, da certeza. mesma forma que a gente veio do Brasil, eles também têm essa oportunidade. Então, eu acho que, tipo assim, é bem tênue, sabe, falar isso, porque da mesma forma, eu tava até conversando no Uber sobre isso. Eu pedi o Uber, só que o endereço estava errado. Como ele era português, eu consegui conversar com ele, nós organizamos e ele me levou no lugar correto. E aí ele falou, olha, se fosse um motorista de outra nacionalidade, você não conseguiria fazer isso. Exato. E a gente começou a conversar sobre essas questões. Eu falei assim, olha, eu entendo, de fato, eu teria um grande problema, mas essas pessoas também têm o direito de estar aqui, entendeu? É um pouco mais complicado, tem a questão da língua. De fato, seria interessante se eles estudassem a nossa língua, inclusive as leis de trânsito. Porque eu não sei se você percebeu, eles andando com Uber, eles param do nada. Tipo Não, assim, não o tem aquilo pisca de, não de existe, dar né? seta, O pisca não existe. dar seta, não, aqui parou, na pista, Eu vou além e disso. você sai. Então, assim, as regras de trânsito do país deles, com certeza, não são as mesmas daqui. Não. Você sabia que a vaca tem mais valor do que uma mulher no país deles? Ah, sabia, Sim, sabia. é Pronto. verdade. Aí você teria coragem de colocar sua filha dentro de um Uber sozinho pra ir pra algum lugar? Com um cara desse que pensa assim? Cara, então, é complicado. É assim, as coisas... Eu, Eu, vou ser eu, bem... eu não generalizo dessa forma, sabe? Mas é a cultura, é o pensamento de todos. Não é uma coisa. Não é de todos, entendeu? Tá, mas é Eu a acho que cultura gente embutida neles. Um exemplo, se você chegar a Não falar é. que todo brasileiro é receptivo, não é, a grande maioria Não. é. É. Mas isso, um exemplo, a religião Pois é. deles é muito forte. Então, mas que... Isso tá dentro da religião. Não, que move não o país. não A todo minha mundo percepção é a assim, não. seguinte: todo imigrante tem o direito de reconstruir a sua vida, seja em Portugal ou qualquer outro país. Sim. Mas você tem que estar disposto a se adaptar à cultura Sim, ao sim. qual você está Mas inserindo. aí E é que e tá sobre isso. o grande A problema. pessoa é, sei lá, de Bangladesh ou é do Brasil. Ela tem que chegar aqui e falar: eu vou me adaptar ao idioma, aos costumes, às leis de trânsito. E é realmente, às vezes, eu entendo um pouco o teu ponto de vista, é que muitos imigrantes, eles querem fazer o sentido oposto. Eles não querem, entendeu? O Se meio que adaptar adapta a eles, à né? à cultura Não, é. do país. Eles querem tentar adaptar a cultura deles no país, Ó, entendeu? vou dar um exemplo pra vocês. Sou chefe de cozinha. Não, sou cozinheiro. Ser chefe de cozinha é quando eu estou. Mas eu trabalhei com muitos indianos e Bangladesh. Eles não comem frango, exemplo. Eles só comem carne halal. Vocês sabem o que é carne halal, né? Não. É uma carne que é separada e é feita uma oração por alguém, por um deles, para que eles possam comer. Se vocês comprar um frango E aí pode ser nos qualquer- mercados, frango, por exemplo. Aham. Frango, principalmente, que é uma que eles mais comem. Vai estar escrito frango halal. Diretora, põe uma Porque é o frango que eles podem comer. Na creche, você sabia que água. Mas a assim, esse Não, frango não, halal sai, sai. vende no supermercado? vende, porque eles conseguiram introduzir a cultura deles. Mas aí alguém do supermercado orou por esse frango? Não, é um deles Rezou que por oram esse pra frango? isso lá no frigorífico. Gente, chocada. Tá Vocês vendo no sabiam que eu tô disso? falando? Tá vendo? Sabe? Sim. É isso que eu tô falando. Um exemplo, na escola, você sabe Mas quais... assim, que impacto tem isso? Denis, Amiga, Que Você- impacto tem? com licença, Denis. Você Pode. quer mais alguma coisinha? Satisfeito? olha, aqui tá bom demais, mas eu quero mais, viu? Enquanto, Sabe eu não por ficar, quê? enquanto eu não ficar bêbado, eu não saio daqui, viu? Ah, então Tem que ser tá. 3 horas depois de cadeira. Eu quero. Ó, diretora. Ó, não, desculpa, eu posso fazer isso? Pode. Mas eu acho que a diretora tem que aparecer. Você Você tem que mostrar. Vem Não, cá, vem aqui, diretora. Não. Olha, essa diretora. Como não Vamos lá, aparece? vamos na central, dá um tchauzinho. Olha lá, olha Gente, lá. olha a nossa diretora. Como não aparece? Olha, ela é uma diretora. Obrigada. Então, assim, não é que não pode vir, não é isso a Não, palavra. mas sabe o que... Sabe o meu vou te dar uma questionamento? dica. É porque nesses pequenos detalhes, pode ser que a intervenção venha maior. Só que, por exemplo, a França impediu que as meninas usassem o hijab na Sim. escola. Sim, E eu isso sou de foi uma acordo. grande polêmica. E eu sou de acordo. Sério? Sou, porque é o seguinte, se você quer continuar usando, vai para um país que possa usar. Se você só quer falar inglês, vai para um país Mas que só qual- fala inglês. Mas assim, qual é a relevância? Qual A é, relevância qual é é que- o problema? vou te dar um qual exemplo. é o impasse de usar um jihad? Vou te dar um exemplo. É introduzir a cultura. Hoje só existe carne Não, mas halal. jihad é religião. Mas porque foi o que eu na te mes- falei antes. É, Agora você caiu no que eu te falei. Não, mas eu te falo, ó, você é evangélico, certo? Sim.
Então você quer ter a sua liberdade de culto Com e de certeza. crença. Óbvio. Então, o jihad é da religião. Mas eu saio pregando pra mesma- todo mundo? Mas e é o que não jihad é não é sobre uma pregação. pregar. É que pra religião deles, É as importante mulheres ter. devem usar. É uma regra. É da mesma É como forma. uma lei, é como entende? é como se você usasse um crucifixo. Sim, é igual aquele E pintinha aí, vermelha, né? a Que elas partir- usam, né? a Não partir- sei. Não, pra aí mostrar já que é é índia, casada. aí já é outra coisa. Mas vamos supor, você usa um colar com uma cruz. Sim, Aí Portugal vira e fala bem assim, a partir de 1º de abril, vou brindar com vocês. Um brinde. Pode migrar, o Denis. Pode migrar, pô. Que isso. Portugal levanta uma lei e fala, a partir de 1º de abril, ninguém mais vai poder usar cordão com cruz. Beleza. Eu volto pro meu país. Porque lá pode. Mas você tem uma vida aqui e às vezes o seu país é Portugal. Não, mas aí é outra história. Eu sou português e nasci aqui. Eu posso lutar contra isso. É uma outra história. Porque tem Agora, você como imigrante, você veio sabendo que Portugal... Mas mesmo sendo imigrante, às vezes você tá aqui, você tem trabalho aqui, você tem casa aqui, então esse também passa a ser o seu país. Não, e eu não discordo eu- disso. E você tá certo em falar isso. O que me deixa triste é as pessoas não ter a consciência que você tem que se adaptar ao país. E aí gera consequências muito ruins. Um exemplo deles. Você entra em um Uber hoje, você vai falar que você quer ir pra Almada. Você sabe onde que é a sua casa, o cara começa a fazer um caminho todo errado. Mas você veio pra Portugal porque você não fala inglês. Mas só que o cara só fala inglês. E aí, como que você vai conversar com ele? Falando que tá errado o caminho, né? É nessas questões, por exemplo, na escola só existe uma forma das crianças comer outro tipo de comida. Sabe qual é? A religião delas. Nossa. Mas Cês- eu acho que isso é bom. Eu não vejo isso como algo Ok, ruim, democracia, entendeu? beleza, mas isso é uma coisa que já está impregnada em Portugal. Já é dos portugueses, já é de Portugal. Mas, por Você exemplo, não veio no e Brasil, quis mudar. Por exemplo, no Brasil também tem isso. O Enem, ele é aplicado no final de semana, sábado E domingo. e domingo. Os adventistas vão pro Enem, só que eles não podem fazer nada durante o dia no sábado, porque eles guardam o sábado. E o que eles fazem? Eles vão pro Enem, ficam lá, não fazem a prova. Depois do pôr do sol, eles continuam na sala e aí sim que eles fazem a prova. Ou seja, existe resguardado a liberdade de religião. Aqui é outra religião. Mas a sua Mas religião. também tem a liberdade, entendeu? E tem essa adaptação pra eles. Aqui, o caso é comida. Lá é guardar o sábado. Não, calma aí. Eu dei um exemplo. Eu Então, poderia e te é dar outro vários. exemplo que a gente também tem no Brasil. Mas o exemplo da comida do frango você não sabia, né? Não sabia. Eu poderia te falar que sabia mesmo. no mínimo, tá? Uns 7 Inclusive, eu vou até ver no supermercado. Como que é? Frango halal. halal. Que é um frango rezado. Tipo, fazem uma oração, Cara, já pensou se a dedicam. gente já Sim. comprou esse frango sem Não, saber? não tem problema. Pra nós, é a sua fé. É isso aí. Mas mesmo Independente. assim, eu não Não, sabia que tinha Então, mas isso. é isso que eu tô querendo. É isso. Um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou entrar num termo pesado, tá? Pode. Mas vamos lá. Você sabia, e eu não tô querendo dizer se é bom ou se é ruim, tá? Uhum. Não existe a escuridão. Sabia disso? Não existe escuridão. Não existe o escuro. Não existe. Sim, é. Existe a falta de Ausência luz. de luz. A ausência de luz. Aham. Certo? Certo. Tem pessoas que não entendem que a sua luz é Gente, para pode determinado comer, hein? lugar. Fica à vontade. Denis, à vontade, hein? Não, eu vou comer tudo. O primeiro país que eu comi isso daqui foi na França. Que chique. E quando a gente veio para Portugal, quando a gente voltou, a gente procurou tanto e a gente não achou. Isso aqui é uma maravilha, Delicinha, é né? delicioso. E aí, por que da luz eu tô falando? Você não vai brilhar em lugar que já é claro. Por que eu tô falando isso? A gente tem que ter um entendimento que quando eu saio do meu país, eu não tô levando a minha cultura para o outro país para que o país seja igual da onde eu saí. Porque senão eu ficaria no mesmo país que eu estou. Sim. Não é? Com certeza. Então, um exemplo. Muitas pessoas hoje já não vêm mais para cá para poder ter dinheiro, essas coisas. A maioria vem para poder qualidade de vida. Exatamente. Quando você Segurança. fala em qualidade de vida, você fala exatamente segurança, poder de compra, entre outros aí. E aí, quando você vem para Portugal, existe um grande problema. Agora, a parte ruim que eu falei, polêmica. polêmica. Ai, lá vem. O Bolsonaro, ele É só polêmica. foi... É polêmico.
Ele só foi eleito porque ele falou que a galera queria ouvir. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se o PT tivesse feito tudo que eles falaram que ia fazer, não vou falar o PT, poderia ser de centro, esquerda, exemplo. O governo que tivesse lá fosse um governo bom pra caramba, tivesse feito a diferença na vida de todo mundo, você acha que o Bolsonaro entrava? Não. Aí é onde está o problema. É aí onde está o problema. As pessoas entram por falta de. Você tá entendendo o link que eu tô fazendo? Uhum. Então, Portugal é um país maravilhoso, Paraná. Eu amo Portugal. Tive a oportunidade de morar em Dublin, já viajei para outros países e tal. Mas não tem essa parada que Portugal tem, o clima, as uns países pessoas. mais Porque quentes. mais uma polêmica aqui, não tem como não falar. O povo fala muito de xenofobia, né? Uhum. Eu amo os portugueses, já sofri xenofobia aqui. E eu vou te falar uma coisa. Sério? Conta pra gente, como que foi? Eu tava no Você trânsito. tava trabalhando? Ah, Eu tava no trânsito, fui buscar minha esposa, tava com a minha filha no carro e mais uma amiga da minha esposa. E aí, aqui tem o lance do triângulo, né? Da preferência. Se você tá na principal, tem um triângulo pra pessoa poder esperar pra você continuar. Uhum. Sim. Isso é óbvio, né? Uhum. Só que aqui eles fazem o quê? Eu não sei se é alguma intenção de autoescola, se eles aprendem isso na autoescola, não sei qual é que é. Eles dão um pisca e vão entrando, Uhum. saca? Quando dão um pisca. E Não aí... é autoescola. Não, então. E aí eu tava na preferencial, na avenida ainda. A senhora uma mulher deu pisca e entrou. Só que eu não deixei ela entrar, porque eu tava na preferencial e eu tava numa velocidade, tipo assim, se eu freasse, mesmo que a minha filha tava com cinto de segurança, todo mundo tava Ia com bater. cinto, poderia machucar alguém do carro. Eu tava ali uns 80 por hora, mais ou menos, na via. Eu ia frear bruscamente pra ela poder entrar. E eu continuei. E em seguida, um pouco mais pra frente, já tava um trânsito que a gente deveria parar. Ela parou atrás do meu carro e começou a xingar. Né? Começou a apontar o dedo do meio. Só que pra mim, mano, eu levo tanta paulada por causa ignorou, do né? podcast, tanta coisa eu levo. Aliás, Vamos foi entrar, vamos entrar, interessante. vamos entrar. Vamos entrar queremos nesse falar assunto. sobre. Mas foi recente isso? Foi, mais ou menos. Foi final do ano passado. E aí, ela mostrou o dedo do meio e começou a xingar porque eu não deixei ela entrar. Pra mim, mano, Vida que segue. vida que segue. Só que ela falou, seu brasileiro de merda. Ah, não. Ah, E aí, tipo, pega muito pra mim isso, porque Até pra mim, nem era comigo, já fiquei nervosa. porque assim, ó, sim. a maioria dos brasileiros que estão aqui sofrem muito. Em vários fatores, tá? A gente tem uma comunidade brasileira. Eu sei que existem os que merecem e que tem que passar por isso. Eu sou pai. Tem coisas que eu não quero que minha filha passe, mas ela vai passar, porque tem coisas que ela só aprende Pra batendo na aprender, cabeça. né? Uhum. Sim. Tem brasileiro que a grande maioria esmagadora dos brasileiros que estão aqui são trabalhadores de verdade. Sim. Imigrantes de verdade. Eu também acho. E faz de Portugal um país melhor. Tá? E quando ela fala isso, eu não penso só no meu umbigo. Não é isso. Eu penso na palavra brasileira. No macro, né? No macro. Eu não penso só em mim. Ah, ela me... Não é isso. Nós, sabe? Até porque em você nem pega. Não Mas pega. pensa Não no- vai pegar. Não vai pegar. Eu também. Eu acabei com um cara uma vez na palavra. Ele falando que conhece mais o Brasil do que os brasileiros. Porque ele já viajou no Brasil muito mais que muitos brasileiros. E enfim. E aí ela mostrou. Aí eu saí do carro já com a câmera, apesar de não poder gravar, e é lei isso, é bom deixar bem avisado. Mas eu fui gravando. E aí ela começou a falar. Porque foi engraçado que ela não tinha argumento. E eu sou um. Você é um advogado. Mano, pra argumentar comigo você tem que Mexeu ser com muito você, bom, você mano. vira advogado. Não, na boa, mano. Essa é uma parte muito boa minha. E Modéstia aí, à parte. eu desce a parte, aí ela começou, por que não deixaste entrar, então? Eu falei assim, primeiro, porque você tá infringindo uma lei. Primeiro, você não deu pisca. Já tá errado aí. E outra, a preferencial é minha. Segundo, deixa seu Aí eu falei, sabe qual é o pior erro? É que você infringiu a pior lei, de xenofobia. Nossa. Aí ela, mas por que não deixaste entrar, então? E ela só ficava nisso. Aí eu falei, Era o único argumento. era o único argumento. Eu falei, eu não deixei porque eu não tenho obrigação de deixar você entrar. E ficou nisso. E aí chegou 2 brasileiros, com um num carro e outro em uma moto.
E ele ouviu eu falando, você foi xenofóbica, e isso é crime. Uhum. E aí eles, xenofóbica, que não sei. Eu tenho um vídeo, não vou mostrar, Nossa, porque, né? É. Mas assim, me afetou em alguma coisa? Não me afetou. Mas Aí quando ela você passou, é mexe bom com a gente, emocional. não mexe? porque não mexe. É porque você tem Cara, uma eu te entendo, maturidade eu te entendo. Não sabe é o o que que é? Denis, cara. Eu tava com a Marina no shopping esses Não é o dias. Denis. E aí tinha uma discussão, lembra? Um português tava é. falando alguma coisa. E aí, assim, eu não sou fofoqueira, de verdade. Ai, eu tenho um negócio isso pra você te tem um contar. podcast, né? Não, de verdade, não sou. Sabe aquela pessoa que fala bem assim, tem um negócio pra te contar? Aí eu falei, tá bom. Ansiedade. E vida que segue. Eu não fico, ai meu Ah. Deus, o que que será? Não, de verdade, eu sou tranquila. Eu sou ansioso. Não, eu não fico, eu fico tranquila. O meu sobrenome é Só que ansiedade. aí, e aí você fala, olha, pra ele te contar um negócio daquela pessoa. Tranquila. Só que eu ouço, porque dependendo da confusão, pode envolver um brasileiro. E aí, amor, eu vou lá, porque, É. entendeu? Eu É não sobre sou. nós. Se for comigo, comigo esquece, eu choro. Quando é comigo, eu choro ou eu rio de nervoso. Olha isso, eu sou aquela pessoa que ri de nervoso. Não. Ou eu choro. não. Agora, quando é pra cliente ou com outra pessoa, não sei o que acontece comigo, que eu viro outra pessoa, fico muito brava e vou atrás. Agora, quando é comigo, tá bom. Porque Tchau. assim, eu não tô. Aí eu tava passando assim, ai, um barraco, aí sabe quando as pessoas olham, eu falei assim, Marina, olha ali, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E eu A olhando, gente eu ficou parada Pra tentando saber se era um entender barraco. Opa. a Não, discussão aí o português ali. tava muito bravo, falando assim, E era tal, não sei muita o que lá. gente em volta, E cuidando ele pra gritando ver, tá na ligado? Não praça era uma de briga alimentação pequena. do Colombo. Ah, foi no Colombo. Aham. Foi. E falando, então, não sei o que lá. Ah, só pra. A galera que tá assistindo, Colombo é um shopping que tem aqui, É, né? um dos Sim, Tem a galera do maiores Brasil, aqui. né? É. Colombo é um shopping. Fica Colombo. É, que é Colombo. E todo mundo assim, olhando. Aí a menina falou assim: ai, amiga, Marina, ai, amiga, você quer saber do barraco? Eu falei, não, eu quero saber com quem que ele tá discutindo, porque se for brasileiro, eu vou lá. É. Entendeu? Mas- Ainda mais pra saber se tá infringindo alguma coisa. Mas se tá... assim, ó, isso. Aí eu olhei, era um português, eu falei, deixa Eu que sempre eles se falo resolvam. nos meus shows que é. Eu canto uma música. A gente canta uma música portuguesa e eu sempre falo no final. Eu queria agradecer a todos os portugueses, porque existe uma palavra xenofobia. Isso não tá na nacionalidade, tá no caráter da pessoa. Exatamente. Tá, não é porque existem índoles ruins, pessoas ruins, De seja qualquer ela brasileira, nacionalidade. português, americano, enfim. Exato. Então Sim. não tá nisso. Tá no E caráter. quando um português, porque eu tô em Portugal, um português é xenofóbico, entre outras coisas, não só comigo, ele tá denegrindo a imagem dos outros portugueses também. Exatamente. E minha filha nasceu aqui. Minha Sua filha é uma alfacinha. portuguesa, é. Entende? Então, não é só porque eu sou brasileiro, é pela comunidade portuguesa que é muito boa. Vou te falar uma coisa. Quantas vezes vocês ouviu português elogiando o Brasil? Ah, porque o Nordeste é maravilhoso, porque... É muito comum. Eles falam bem É, do eu já Nordeste e ouvi do várias Brasil. Ai, o vezes. Brasil é maravilhoso, Gente, o eu não vi não, Nordeste. tá? Vou falar a verdade. Eu já, pior que eu já Eu ouvi. já ouvi várias. Muitos Eu nunca portugueses. ouvi. Você já ouviu, diretora? ter ido- Você já ouviu? Viu? Thalissa, você tá indo nos Tá, lugares não é errados. Os portugueses Eu acho que eu amam conheci o os Brasil. portugueses errados. Os portugueses amam o Brasil. E eles falam não. super bem. Agora, quando um português está elogiando o Brasil, quantas... Fátima, né? A Fátima, não conheço. Uma Pronto. Não, portuguesa. eu conheço vários porque como eu tô tocando, então a música, ela deixa a pessoa mais à Sim, vontade. sim. E ela fala, não, eu já fui pro Brasil, já fui pra Manaus, eu já fui pra Bahia, eu já fui pra Fortaleza, é maravilhoso, o país é maravilhoso, que não sei o quê. Quando alguém tá elogiando o Brasil, você já viu alguém gravando? Não, verdade. Mas quando alguém tá falando alguma coisa ruim do Brasil, É, Tá, sei lá. aí o que o mais que eu tô tem querendo dizer é com isso? Porque as vídeo. coisas ruins, elas aparecem. As Sim, boas nunca. Exato. Vocês duas, quantas coisas vocês já fizeram de bem, de bom pra uma outra pessoa? E vocês erraram uma vez? É. Eu não erro, então não tem. Eu Não. Ego lá em E- cima. Não, esse eu só errei exemplo, uma vez esse na vida, o exemplo dia que eu não se achei que eu tava aplica a mim. errado, é. Esse Não, exemplo, não, desculpa. não. A Thalissa nunca erra, pessoal. Não, eu errei uma vez na minha vida no dia que eu achei que eu tava errado. Mas tirando essa Tirando vez... esse dia, olha- deu Denis, aqui, certo. deixa eu só voltar lá no começo da nossa entrevista. Quando você chegou, Ah. você já começou a trabalhar com música? Não. Ou você É, foi... esse perrengue todo, como foi? Não, a gente então, quer eu saber. cheguei e aí eu tava congregando numa igreja e aí eu fui pra obra, trabalhar de pintor. Você já chegou e foi pra uma igreja? Cheguei e já fui pra uma igreja. Tinha, tipo, Tinha conexão uma da conexão. sua igreja do Brasil Não, com uma igreja Era daqui? um amigo, Ah, um tá. amigo. E foi até ele que Que foi arrumou esse a que fez casa. a carta. É, que fez a carta e tal. Legal. Eu fui pra igreja dele e tal. Não vou falar o nome porque muita gente conhece. E eu vou denegrir a imagem dele. E aí, o que que rola? Babado, hein, Treta. galera? É, e aí Melhor quando não. eu cheguei, que graças a Deus eu sou muito grato. Pô, arrumou a casa pra gente e tal. Levou a Sim, gente pra sim. igreja dele e tal. Legal.
E aí eu fui trabalhar com pintura, né? E você tinha experiência? Não, Sempre rola, né? não, sempre rola, tem que Mas ser. quando você muda de país, você Você tem tem que estar sujeito a E isso. na entrevista, abrir, tem fazer outras experiência? coisas. Tem. Tem. Você é pintor? Ah, pintei Casa Branca, meu irmão, nos Estados Unidos. Super experiente. Eu dou aula pro pintor. Meu irmão, qual pintura Tem você quer? Fala você. na área. E aí eu trabalhei na pintura e depois fui pro rapel. Pintura externa, na corda. Eita. É. E você Olha aprendeu tudo ele. aqui? Aqui. Caraca. E aí, só que assim, meu, você tá trabalhando, meu, é o trabalho, entendeu? Você tem que ganhar dinheiro aqui, você chega, você tem que trabalhar. Exato. E aí esse pastor não queria que eu trabalhasse. Ele queria que na hora do culto eu estivesse no culto. E aí, o que aconteceu? Um exemplo. Se eu tivesse que ficar no serviço até... Era pra eu sair às 6. Se eu ficasse até às 7h30, Já não dava pra ir pro culto? não dava pra ir pro culto. Aham. Aí ele chegava e me cobrava. Por que você não veio no culto? Não, trabalha em segundo lugar. Primeiro lugar é a igreja. Falei, pra mim, mano, falar um bagulho gente. desse. Uhum. Não dá, né? Eu tenho conta pra pagar, meu irmão. Você vai pagar minha conta? É complicado. É, não dá. Você vai pagar minha conta? Não É vai, né, complicado. meu irmão? Então não dá. E aí eu acabei saindo da igreja. Assim, eu entendo, igual, a minha família, minha avó e o meu tio são pastores. Então eu entendo essa função pastoral. Não é de cobrar, mas assim, perguntar, tá tudo bem, não vi você no culto. Uma coisa é perguntar se tá tudo bem, não vi você no culto. Outra coisa é, e aí? Não foi pra igreja? Tá desviado? Entendeu? Tem um limite, assim. E eu acho que a maioria das vezes você percebe quando é preocupação e só perguntando se Ou tá tudo interesse. bem. Ou, não sei se seria interesse, mas assim, às vezes é chato, tipo assim, caraca, tá cobrando. E fica até um constrangimento, sabe? Posso falar? Porque tem muita gente que vai pra igreja com o medo do pastor cobrar, entendeu? Não é nem porque quer ter a É um bênção grande lá erro. e ter como... Exatamente. Mas aí eu vou te falar uma parada. Por isso que existem muitas pessoas que têm traumas de igreja. Aham. Que mete a boca E em muita igreja. gente que vem pra Portugal e desvia, Pra caramba. porque já tava com problema em Pra igreja caramba. no Brasil. Eu vou te falar uma coisa. E chega aqui é muito difícil da pessoa firmar em uma igreja Depois aqui da em Portugal. pintura, que o cara deu uma roubada ali e tal, eu tava com 10 euros, meus últimos 10 euros. Eu olhei pra minha esposa e falei assim, vou vender coisa na rua. Ah, de trabalhar? Nossa. Ou só Não, não você? tava, só eu. A gente tinha acabado de chegar. Aí eu falei, vou vender cocada na rua. A Adi comprou o coco, eu falei, não faz, espera eu chegar, a gente faz junto. Ela foi querer fazer pra me agradar até. Saiu tudo errado, mano. Sério. Aí sobrou uma graninha, a gente foi lá, comprou um coco, Paraná e fez. Na rua da minha casa, eu vendi tudo que a gente tinha. Nossa, que legal. Aí eu falei, Descobri. Vai dar aí, bom vai isso dar aqui. bom isso aqui. Daí fui vender comecei cocada, depois fui pra coxinha, depois coxinha de brigadeiro E com vocês morango. faziam tudo? Fazíamos tudo. Nossa, que Nossa. legal. Fazíamos tudo. E aí Eu a amo música coxinha. veio entrando delícia, devagarinho. né? A música veio entrando devagarinho. Fui conhecendo uma pessoa, fui conhecendo outra. O Ney, um grande abraço pro Ney, que me falou de algumas pessoas. Falou, ó, Denis, tem fulano de tal, fulano de tal. Vai E lá, você conversa foi com ele. chefe de restaurante, né? Sim, começou aí, porque aí depois eu fui fazer coxinha, depois empada, depois isso e aquilo. E aí teve um momento que já não era o que eu queria. Ainda assim eu tava passando um certo... Não tinha uma folga financeira. E aí Aqui, só uma pergunta. Você vendia de forma irregular, certo? eu Na vendia rua. nos salões de cabeleireiro. Você já teve algum problema com fiscalização? Nunca. Alguém já chegou... Nunca. Nunca, né? Nunca. Você vendia... Até mesmo porque depois de um tempo a galera me ligava pra eu poder ir lá. Sim. E aí, então você ia pro local e vendia Já lá. vendia lá. E vendi Legal. muito, vivi disso durante o tempo. A pandemia também eu vivi disso. Ai, que Mas eu legal. já tinha música. E a música foi muito boa. Uhum. Porque a música eu amo a música, nasci pra música, tipo. Eu amo. acho que a música, além de ser uma profissão, é uma espécie até de terapia, né? Você trabalha Total. e fica em entretenimento ao mesmo Total, tempo, né? total. A Embora música- algumas pessoas não vejam a música como Trabalho. inclusive, tem um episódio que eu vou contar bem rapidinho pra vocês. No final do mês passado, eu tava tocando em um lugar, não vou falar o nome. E aí, tipo, essa distância aqui tava muito cheio. Uhum. Tinha uma menina assim, sabe? Ela pegou a cerveja, eu tava cantando uma música uma música bem agitada. Ela pegou a cerveja e rodou. E pegou a cerveja todinha em mim. Eu falei assim, ó, gente, parou aqui o pagode. Pedi pra parar, parou. Falei, ó, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tô aqui, mas eu tô trabalhando. Quando vocês estão lá na restauração, estão na obra, estão independente do trabalho de vocês, eu nunca fui lá e rodei cerveja e molhei vocês. Eita. Então respeitam o meu trabalho. Vocês não sabem se tem um ente querido meu no hospital ou o que for. Então músico é profissão. Respeita a profissão do músico. E acabou o pagode agora.
não vai ter mais. Eita. E não teve, mano. E não teve. É isso, tem que manter Não, a eu tenho que- ordem, eu tenho que- né? O mano, respeito. É o respeito, mas só que foi ruim de um lado. Que eu casei algo pior. Qual? Porque a mulherada queria bater na menina. Meu Deus. A Ó, dele. galera, a revolta do pagode. É, a mulherada queria bater na menina, A velho. revolta Quase que eu liguei pra vocês. Olha, um advogado. Deixa eu ligar pra essa advogada. Gente, mas aqui, tá, calma, muitas informações. E o contratante, o que ele fez? Ele apoiou? Ele Não, falou, tinha segurança Denis, na tudo casa, bem." tinha segurança. Não, mas assim, do fato de você encerrar o show ali, já tava terminando? Como que foi? Primeiro que eu não dependo da opinião dele. Como, gente? É sobre a minha pessoa. Não, Não é mas sobre a pessoa dele. E se fosse com ele gostaria? Não, mas por exemplo, você foi contratado pra cantar X horas. Sim. E aí você cantou menos. Sim. E aí como que fica a A casa? responsabilidade é mais dele do que minha. Nossa. Cadê um segurança do meu lado pra afastar aquele público? Eu não sou Entendi, estrela, eu não sou entendi. famoso. Tipo assim, você tava Sabe, exposto não é Até isso. porque ali, a gente né? tem Eu que pensar na questão da tua E integridade tinha física, segurança né? na casa. Entendi, Entende? entendi. Então, Então, é tipo mais assim, sobre ele do que era sobre eu. obrigação da casa também zelar Cuidar ali que E tudo zelar pelo corresse seu bem. patrimônio. pra que isso não acontecesse. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu sempre penso nisso também. Nossa, imagina o babado, meu Deus. Foi babado pra caramba. Foi. A Enfim, revolta do pagode. foi da hora. Não, mas foi da hora. Mais ou menos, da hora. Da pra hora, menina, não, né? Pra quem não tava lá, queria curtir um pagode. Aí eu que tava molhado de cerveja. Também. Não, é. Ó, falando Não fala. de cerveja... Sabe o que eu acho da hora de vocês duas? fala aí. Lá vem. Ai, Thalissa. Eu acho sensacional. Exemplo assim, eu entro em um assunto bem da hora. Ah, mas e aí? Calma aí, mano. Aí eu, não, mas calma aí. Não, Cara, volta lá. duas Vocês são mulheres, maravilhosos. Duas mulheres, E é por isso que eu- sabe? Você sabe como que Advogada. funciona o cérebro da mulher, né? Olha, Tem- eu fiz o curso de casados, né? E no curso de casados para sempre fala sobre isso. Que o homem, ele trabalha com cada caixa em um tempo, né? Com caixinha em um aham. tempo, né? E Os a mulher... homens são lerdos. A mulher, ela as mulheres consegue já abrir todas as caixas, pentear o cabelo, falar com o faz filho, fazer a tudo ao mesmo comida. tempo. Não, então, eu tenho uma outra ideia, né? Uma outra explicação. Que assim, Ah. de fato, o homem, ele tem pensamentos acoplados e de Sim. caixinha. Então, assim, Mais organizados, Vamos lá. vamos dizer assim. Não. ele só consegue fazer Não. uma coisa ao mesmo tempo, só consegue falar de uma coisa ao mesmo tempo. Aham. Então, vamos falar sobre isso, abre a caixinha disso e fala sobre isso. Vamos falar sobre outra coisa, fecha essa caixinha, abre a outra. A mulher é tipo assim, é uma fiação. E a gente fala sobre tudo e faz tudo ao mesmo tempo. A mulher, E aí, se um fio encosta no outro, a gente lembra do outro assunto, entendeu? Não, a mulher, ela mete aqui, ó. Ô, Denis, sabe o que é assim? O milênio fechou porque o açougue tava mal, né? E você vê, Gente, quando o é uma autocarro... espécie de TDAH, entendeu? Aqui. TDAH. Tipo E quando isso. o autocarro passou, você não tem noção. O Pedro virou pra esposa dele e falou, não vou mais. Ô, Denis. Sabe o que a esposa dele falou? Olha o presidente. Aqui, mas você não fica pra trás, não, tá? Você tá aqui falando da gente. Ele é pior. Ô, Você Denis, não fica pra falando trás, não. nisso, tem um assunto que eu queria perguntar pra você. Já vem polêmica. Já que você, né, é host do Me Fala Podcast, Ah. me conta pra nós. Esse dia eu fui chamado de CEO do Ui, podcast. CEO. Aí eu fiz grandão, fiz assim, Eu acho Conta pra chique. nós o Eu porquê acho você chique. decidiu Um dia vão me criar chamar esse disso. podcast, quais foram os motivos e como é ser host desse podcast, como foi a aceitação do público, quais são os seus sentimentos em relação a isso? Eu devo muito a um cara que ele não sabe disso, eu vou falar pela primeira vez. Eu fui pro Brasil e o irmão mais velho, eu considero ele até um semi-pai pra mim, assim, vamos dizer assim, se existe essa palavra. Mas uma pessoa que eu amo demais. E a gente trocando ideia, ele falou assim, mano, posso te falar a real? Você trabalha de segunda a sexta, já trabalhou em vários lugares, nunca vai dar certo. Eu falei, por quê? Porque não é o seu caminho. Você é músico, você é simpático pra caramba e você tem que trabalhar com entretenimento. Comunicação. Isso é comunicativo, é extremamente comunicação. comunicativo. E aquilo ficou na minha cabeça, tem latejando na minha cabeça, beleza. E olha, pra latejar aqui tem que ser muito grande, porque é o tamanho do pote. E aí, beleza. Aquilo ficou na minha mente. E aí, beleza. Eu aqui em Portugal tava trabalhando numa empresa muito boa, por sinal, uma galera massa. Só que eu tava tocando e era verão. E eu tava tocando quase de terça a domingo. Deve Teve uma ser semana que eu o- trabalhei de domingo a O domingo. momento de mais trabalho, né? Muito. E assim, o samba do Serginho, um abraço. Serginho Mota, samba do Serginho, um abraço. Dinho Valadares, são meus parceiraços aí, entre outros. Mas o samba do Serginho, que hoje eu meio que faço parte ali, sou músico contratante dele, contratado dele. E aí, cheguei, tava assim, Algarve, tipo, teve uma cena que eu fui no Algarve na segunda,
Voltei. E no outro dia eu tive pro Algarve de novo, voltar. No final de semana eu fui pro Algarve de novo, voltei. Tinha show aqui, show lá e trabalhando. Bombando. Bombando em viagem. O Serginho viaja muito. O samba do Serginho viaja muito. E aquilo tava me dando um esgotamento, assim, sabe? Mas eu não tava me ligando. Porque Você canta e toca? também. E aí aquilo tava me pegando muito. E aí teve um dia que me faltou muito ar, me deu muita dor no peito. Muita dor no peito. Eu cheguei a urinar de tanta dor no peito no hospital. Caraca. Meu Deus. E aí, pra vocês terem noção, foram 2 ambulâncias lá em casa, e nem Foi um ataque de pânico? eu não sabia. Você achou que tava infartando? Exatamente. E eles fizeram, pra vocês terem noção, chegou um Enem UTI móvel, Uhum. que eles achavam mesmo que era. E eu tenho uma parada, meu coração bate mais fraco. Você tem pressão baixa? Não é pressão, esqueci o nome da palavra. É arritmia? Não é, tem um nome certo, eu esqueci agora. Tá. E aí, eles fazendo vários exames e falou pra minha esposa, ó, ele tá infartando. Eita. Não, imagina, né, mano, tipo, pô, eu não sou tão velho assim, tipo, pra tá infartando, eu não tenho uma vida, pela minha vida Sim. corrida, sabe? E aí sou fui tão pro velho. hospital, mano, chegou lá, fui pra sala de reanimação, velho. Eita. Meu Deus. Não foi tava sério? muito, e o único pensamento, sentimento que eu tinha era de morte. E você tinha a sensação de que você tava morrendo? Tinha, O coração batia disparado, forte. muito. Meu Deus. Como É você muito sente isso? forte, Tipo é muito assim, pesado É você... como falam que sua vida passa na... Pô, eu tenho uma filha de 5 anos e Diretora, traz uma aguinha pra ele. Traz uma aguinha. eu senti aquilo. Eu nunca tinha sentido, sabe? Eu já fiquei em coma no Brasil por causa da epilepsia que eu tinha. E a médica falou pra minha esposa, eu não ia... Se eu voltasse do coma, eu não ia nem falar e nem andar. Você ficou quanto tempo de coma? Fiquei quase um mês. Durante o tempo, deu quase um mês, das 2 Caraca, vezes. velho, um milagre. Então, assim, poxa, tenho uma filha nova. Amo minha vida. Eu amo a vida que eu levo. Eu amo. Eu amo viver. E quando eu entendi, quando eu tava entrando na sala de reanimação, aquilo pegou muito pra mim. Porque eu tava sentindo que eu ia morrer mesmo. E é uma sensação, gente, não tem como falar pra vocês que é um sentimento só. Porque realmente passa um filme na É um sua turbilhão, cabeça, é um né? turbilhão de coisa, aí Você você fica... só pensava na sua filha, na sua esposa. Como minha esposa vai criar minha filha, que não sei o quê, eu tenho sabe, um monte de coisa. E aí, beleza, gente, Nossa, eu sinto foi muito. muito pesado, foi Eu muito sinto pesado muito. porque a dor era muito forte no peito. E aí fizeram todos os exames, descartaram todas as hipóteses de um infarto. E a médica veio conversar comigo. E eu lembro que era uma espanhola. E ela veio conversar comigo e tal. E ela falou, Denis, foi descartada a hipótese de um infarto. Você tá bem. Me conta um pouco de sua vida. Como que você tá? Eu falei, acabei de chegar do Brasil. Era o que mais me pegava. Acabei de ver minha mãe e eu tô bem. É o melhor momento da minha vida. É o momento que eu estou vivendo agora. Financeiro, casamento, pessoal, tudo tá muito bom. Mas nem sempre foi assim. Eu sofri demais na minha vida inteira. Muito. Uhum. Ela descobriu o problema. Você viu uma crise de ansiedade. Fiquei preocupado. Aí eu mesmo perguntei pra ela, você acha que é bom ir no psicólogo? Ela falou, todo mundo deve ir. Mas deixa eu te perguntar, sou de quando ela acordo com falou isso, todos devem ir no você psicólogo. teve uma crise de ansiedade. Você já tinha tido algum Não, outro episódio? não, nada. Nunca. Foi mais uma crise, foi um E você ataque de recebeu pânico, isso né? bem ou você falou, como assim? Não. Não, Fê, dá confuso. É confuso. que? Não tem Usa. como receber isso Porque- bem, né? Porque na de primeiro verdade. momento, o que a gente acha? Que é frescura até. Vou ser bem É. sincero. E o pânico tem uma parada que é muito... E fico alerta. Muito tenso. A ansiedade, depois disso eu descobri, porque eu fui no psiquiatra. Fui direto no psiquiatra. Depois eu fui no terapeuta. Mas primeiro eu fui no psiquiatra, porque se precisasse de um remédio, ele poderia estar. O Sim, psicólogo não, e nem o ele terapeuta pode não. dar É. remédio, exato. E aí, beleza. E aí, eu tava trabalhando nessa empresa, né, e tal. E aí o médico, fui no médico de família e ele falou, ó, eu vou te dar 12 dias pra você fazer o que você gosta. Não é pra você fazer nada além do que você gosta. Tipo, pra relaxar, né? Pra você relaxar. Sim. Aí ele perguntou o que você gosta de fazer e o que você quer fazer. Eu falei, olha, eu gosto de música, gosto de estar com a minha família em primeiro lugar e eu queria fazer um podcast. Ele falou, então faz. Boa. E aí eu tive mais 2 crises de pânico, que aí eu tive um SOS,
que é um medicamento que em 30 minutos você volta à normalidade. Porque assim, o que acontece? A ansiedade, ela tem um estopim, ela tem um início. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você fica ansioso, tem um porquê da ansiedade. Você vai casar, tem um motivo, né? Porque você vai morrer, brincadeira. Brincadeira. Nossa, desse jeito ninguém quer casar mais Não, brincadeira. Falar desse nisso, comentário. o pastor que fez o meu casamento morreu semana passada, cara. Um dia a conta chega, né? Fazer maldade pros outros. Brincadeira. Brincadeira. E aí... 5 minutos atrás, volta aí, galera. Tá elogiando a arte. Não. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui pra minha casa, eu cheguei e já falei pra Adi, eu vou fazer um podcast. Aí ela olhou pra mim e falou assim, é sério? Mais um projeto? Eu falei, eu preciso disso. Ela falou, então beleza. Só vou te dizer uma coisa, eu tô contigo. Ai, Mas, O maravilhoso. importante é isso, ter alguém ela falou, que tô contigo, esteja lá. vamos lutar junto por isso. Mas eu já te preparo. Quero que você tenha cabeça pro cancelamento. Foi a única coisa que ela falou. É porque lidar com a internet é saber que vai ter muito hate, né? Muito E eu amo, comentário hein? E negativo. eu gosto, hein? E em tese você não tava com um psicológico muito Muito forte, bom, né? por isso a preocupação dela naquele preocupação momento. dela, e faz sentido, né? Totalmente. A Adi é muito sábia. A mulher sábia que é dificular, o espelho que eu tenho é a Adi. Sim. E E aí, aí- nisso, o que rolou? Porque tem um lance do telemóvel te ouvir, né? Da Siri e todas essas paradas, Sim, né? sim. E aí começou a aparecer algumas propagandas de estúdio, essas coisas. E tudo que eu começo a fazer, eu nunca começo por baixo. E se eu não tiver o suficiente pra fazer o melhor, eu não vou fazer. Entendi. Tamo Eu não vou junto. fazer. Nós também. Não vou fazer. Iniciamos um projeto, a gente vai dos mínimos detalhes até o fim. Não é à toa que temos o mesmo estúdio. É, E aí, nessa pegada, eu fui atrás. Aí foi aonde que eu conversei com o Eric e tal, aluguei o estúdio e comecei a fazer. Então, o podcast é igual a música pra mim. salvou a sua vida, basicamente, né? Pra caramba. Te Nossa, deu que um incrível. propósito. E depois disso, nunca mais tive crise de pânico. Cara, que Olha incrível. Nunca mais tive. Pra você ver, né, pessoal, a internet, ela tem sim coisas negativas. Ruins, né? Mas pra muitas pessoas, ela é aquele bote de salva-vidas, né? É o que vem pra Porque eu sempre iluminar, quis. pra salvar. Mas quando eu comecei o podcast, eu já tinha o que eu queria fazer. Você Eu já tinha tenho- esse plano traçado, Eu já né? tinha. No dia que eu falei, eu vou fazer o podcast, eu tenho o começo, o meio e o fim Já do tá tudo podcast. desenhado. Quais são os próximos planos pós-podcast? Olha, Spoilers. o Me Fala Podcast, ele, vou ser bem sincero, ele cresceu além do que eu imaginava. Porque uma coisa é você se programar, um exemplo, daqui 6 meses, durante um ano, um exemplo, eu vou tirar do meu bolso e vou bancar isso sozinho. Beleza. Outra coisa é em 2 meses, ele já tá se pagando. 2, 3 meses já tá se pagando e te dando um retorno financeiro. E eu não esperava isso. Em 3 meses, 4 meses, não esperava mesmo. E aí, o que rola? O Me Fala Podcast, ele tem... Hoje, vou ser bem sério pra vocês. O Me Fala Podcast, ele tem, direto e indiretamente, 12 pessoas trabalhando. Uau. 12 Toda uma pessoas. equipe por trás. Direto e indiretamente. Porque tem o técnico, eu vou fazer externo, tem o câmera externo, tem gente que cuida do áudio, iluminação, música, tem a diretora. Nós também temos tem a tudo Mel. muito bem organizado. Nosso setor comercial, a nossa diretora, a nossa designer, setor jurídico. Então, muita emprega coisa. muitas pessoas nesse As sentido. pessoas não sabem, é interessante falar sobre isso, mas quando você resolve criar um podcast, é só achar um estúdio e começar a gravar. Não, pessoal, é muita coisa por trás disso. São muitos Não é só querer se detalhes. aparecer, não é se aparecer. Quando eu e a Thalissa decidimos Nem a fazer, gente sabia gente não tinha aonde ideia. a gente tava se metendo. Ao longo dos meses, quando a gente começou a fazer as reuniões e os planejamentos, E a as gente coisas começou foram a ver surgindo, né? quanto era contrato dali, era contrata a pessoa pra fazer isso, aquilo, encontra estúdio aqui. É não vai- óbvio, porque a gente quer fazer algo de qualidade e excelência. Exatamente. Porque hoje eu vou te né? falar, se você quiser fazer um podcast por 50 euros, você faz, viu? Exatamente. Hoje em dia tem Inclusive, muitas a gente opções. viu Mas, assim, estúdio tem uma por coisa esse valor. que eu queria deixar, assim, que é um detalhe que eu acho importante. No Brasil, a história do podcast já tá, assim, limitada, já tem muito. Ah, Aqui em Portugal, a gente não tá no início, mas ainda tem espaço, entendeu? sim. E eu vejo que os brasileiros estão ganhando muito esse espaço, dessa ideia de podcast. Muito mais que alguns portugueses, eu percebo isso. Olha, tem muito podcast português muito bons. Muito bons. Mas, o que rola? Lembra o lance da bolha que eu falei pra vocês? Uhum. Que hoje a gente escolhe. Obviamente, vocês fizeram várias pesquisas, né? Mas tem muito podcast português.
De economia, de vinho. Muitos. Mas não se compara Não se compara a quantidade brasileira. Tudo bem, o Brasil é muito Estourou maior, agora. Eu mas- acho que Deus sabe todas as coisas. Eu comecei no momento certo. Não tinha muito quando eu comecei. Não tinha. Você começou há um ano atrás, né? Praticamente isso. Quase isso. Inclusive, no próximo dia 2, vocês duas são convidadas. A diretora está convidada. Eu vou fazer um podcast fora do estúdio. Vai ser o primeiro podcast fora do estúdio. Ai, que legal. Vai ser parabéns. um podcast sertanejo lá no Simprão. Olha. Vai ser com 4 duplas sertanejas. As melhores duplas sertanejas que existem em Portugal vão estar lá. Uau! Então vai ser bem diferente. Vai E é ser. em comemoração ao... Ah, esse não. Esse é só um preparativo para comemoração. Ah, legal. A comemoração vai ser. Só vai ser, então, num formato diferente. Vai ser só em um formato diferente. Bem legal. Porque eu quero fazer esse formato. Eu quero fazer com samba, eu quero fazer com a música com fado. E eu ao quero mesmo fazer- tempo que vai ter a música, vai ter entrevista ou vai ser É, só não. música? É um podcast. Ah, que legal. É um podcast. Eu e a vai ser- Thalissa vamos poder falar um pouquinho lá? Ah, com toda certeza. Vocês... É. O Me Fala Porque Podcast. a Thalissa já foi num podcast seu, mas eu não É, eu acho que agora só você poderia ir, né? Não, amiga. É, Você gente, pode ficar Vocês, em casa. vocês que estão assistindo, Thalissa foi uma das minhas entrevistadas, inclusive, né? essa E eu relação assisti ao aconteceu vivo. por conta disso, É, né? exatamente. A gente se encontrou É. assim, foi bem legal. Então, assim, o Me Fala Podcast, ele tem uma certa estrutura. A gente tá indo para outros caminhos, tá? Uhum. Que nem a cobertura de eventos, jornalístico, Sim. todas essas paradas. Por exemplo, ontem foi uma inauguração de uma parte do podcast que eu nunca vi. E eu sou um cara de muitas ideias, velho. A Eu gente sou sabe. muito A criativo gente para as sabe. paradas. A gente sabe. Cara, muito, muito, muito. E aí, ontem teve o início de um podcast de 2 cenários, Uhum. né? Que é as meninas falando ali e eu falando aqui com o entrevistado. Então, ontem foi Sim. fenomenal. Bem legal. E o podcast, além dele empregar outras pessoas, ele traz uma realidade muito mais próxima das pessoas. Porque antes, para você ouvir uma pessoa, ela tinha que ser... Não que as pessoas que vão no podcast não são relevantes, mas elas são do dia a dia. Sim, a grande maioria. exatamente. Tinha que ser uma Grande pessoa maioria. muito relevante. Pra ir numa Globo, Ia no aparecer na SBT, TV, parará. E era também aquela entrevista Dá voz a engessada. mais pessoas. Vocês duas teriam a oportunidade, vocês acham, de estar numa Globo fazendo Não. isso? Só tem a percussora de tudo isso, que foi a Marília Gabriela. Não. Exatamente. Nesse Pra mim, formato, ela- né? Conversa Ela é com ele. sensacional. Ela é Esse maravilhosa. Eu formato, assisto. Ela é. E eu vou falar pra vocês, eu assisto muito entrevistas dela, tá? Pra pegar referência, né? Sim. Eu tenho muitas referências boas, principalmente americanas, assim, sabe? Eu curto muito. E eu assisto valendo. São 3 podcasts que eu assisto. Não assisto mais que isso. Não assisto outros podcasts. Cara, eu assisto muito. Eu sou Não assisto. muito A Thalissa viciada. é eu viciada. sou Não a sou. louca do adoro, podcast. Sabe por quê? assisto Eu sou a vários, louca. mas Eu vou ela falar, ganha. por mim, tá, gente? Aham. Não é de vocês, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho medo de referência. Sim. Porque um exemplo, ó. Cara, isso é pra vida. Teve um tempo que... Por que o brasileiro fala tanto de futebol? Porque nós somos os melhores nisso. Na verdade, Tá já bom. foi, não é mais? Já foi, né? já Mas- foi. É verdade. Mas por quê? Não, eu não falo só os futebolísticos lá, então os comentaristas, os caras que jogam bola, não. Por que é tão falado do futebol no Brasil? Vocês sabem? Não. Porque é uma coisa constante, tá todo dia na televisão. Aí A vira vida- uma cultura, né? A vida, ela precisa de constância. Exato. Aquilo que não é constante desaparece. A Fórmula 1 deu um baque depois que o Senna morreu. Antes eram 48 corridas no ano. Não por causa dele, mas veio diminuindo para Sim, 21. sim. E agora a Fórmula 1 teve um hype de novo, porque voltou a ter 48 corridas. O que eu quero dizer com isso? A constância faz a diferença. Emprega, né? Emprega. Imprime. Então, o podcast, ele imprime aquilo que o entrevistador quer nas pessoas. O entrevistado não, porque é um diferente do outro, parará. Sim, sim. Então, eu tenho um certo receio de algumas referências, Uhum. né? Igual a gente tá falando, tem policial Eu bom, acho policial que ruim. É legal você ter referências, mas você precisa filtrar. Peneirar, né, ali, né? Não, no caso, E ter autenticidade. Não, mas no caso, o que eu tô querendo dizer é que nem vocês, eu já falei isso pra vocês, eu acho que vocês entraram em uma vertente que é a cara de vocês, eu acho que vocês vão ser as melhores que a gente tem aqui em Portugal, não tenho dúvida, não tô falando só porque eu tô na frente de vocês, já falei isso, vocês são maravilhosas, sabem falar, tem uma comunicação na veia, é de vocês. Falamos pouco, né, Thalissa? Nem gostamos quase. É, e não é do lance de você ter a sua persona, não é isso. É porque acaba ficando ruim. Ou você acaba perdendo a referência.
E eu acho que a gente precisa ter referência pra tudo. Sim, Sim, exato. Então, você vê um bocadinho daqui, um bocadinho dali, você vai pegando aqueles costumes, vai pegando aquelas coisas. Eu acho que o podcast a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem tantos por aí, você acaba perdendo a sua originalidade. Sabe? Então, eu consumo porque eu gosto mesmo, sabe? Não, Tipo, você é... E hoje, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Ai, meu Ai. Deus. Eu acho sensacional, porque eu não tenho mais nome, viu, gente? É. Eu sou o podcaster, eu sou o Me Fala Podcast. Você é o Eu Me sou Fala o negão Podcast. do podcast. Gente, eu não tenho mais Vários nome. apelidos. O negão do podcast é muito Não, bom. mano, olha, é muito engraçado o povo lá. E agora é assim, ó. Com a música, você tá tocando, você tá atuando, você sabe o que tá acontecendo ali, né? Agora, no podcast, você não sabe quem tá atrás da telinha. Sim. Às vezes eu tô num lugar, a pessoa faz assim, ó. E hoje é assim, olhou pra mim mais de 3 segundos, eu cumprimento. E aí, tudo bem? Eu tava no shopping fazendo uma parada, daqui a pouco veio uma menina assim, ó. Que é isso, hein? Nossa. Olha fama quem tá chegou, aqui! não Olha é quem tá aqui mesmo? discretamente no shopping, que não sei o que, gravando. Ô, Uau. Denis. Eu fiz aqui, ó. Na hora eu, ui, tudo bem. A Aí eu fama fiz assim, ó. chegou. Ô, Rad, agora eu vi aonde tá indo Me Fala Podcast, tá mano. ficando famoso. Mas, viu, agora eu tenho um momento polêmico do Pode Migrar. Ixi, deixa eu beber aqui um pouquinho. É a famosa DR. Tá preparado? Só vem. Explica um pouquinho aí, Thalissa. O que é a nossa famosa Teremos DR? uma DR agora. Vamos lá. Muito sério, viu? Mas calma, que não é uma briga. É um papo direto e reto. Olha, antes disso, eu posso só fazer uma coisa bem rápido? Depende. O Eric tá aí. Ó, Eric, tudo bem, meu amor? Converso com ele. Ele que é o Boninho de todos os podcasts aqui em Portugal. Ô, Eric, põe aí, por favor, se você estiver no gatilho, o vídeo do Visionasa, que eu só queria... Além de todos os patrocinadores... Gente, eu preciso falar só o nome deles, porque senão aí depois... Quer dizer, Todos os não vai lá. patrocinadores. Só vou falar o nome. O Simprão, o Mundo VIP Travel, o Alto Visão, o Nosso Boteco, o Dom Beto. Agora nós estamos ao vivo todos os sábados, às 9 da noite, na Rádio Dreams. E o WS Oficina. Põe o Visionasa só porque eu acho interessante. A gente agora vai ter... Eu vou ter uma coleção de óculos assinado pelo Denis. Nossa, que legal! Uau. E todo o dinheiro vindo desses óculos eu vou doar para uma instituição de caridade portuguesa. Incrível! Olha. Então, por isso que Parabéns eu pelo quis, projeto. eu quis mostrar isso junto com o Visionasa, porque para mim é um podcast, mas já tá agregando na vida de muitas outras Nossa, pessoas. que legal! E vocês já escolheram a instituição? Ainda não, tô Então, procurando tão escolhendo, algumas. né? Tô, Nossa, se vocês que tiverem para legal. indicar, Vamos E já tem conversar, os sim, óculos, sobre já tem isso. os modelos. tá chegando. Ai, depois você vem aqui e É. traz pra gente. Ó, bom. queremos recebidos, Ah, tá? Você beleza, manda beleza. pra gente. Mas ó, é muito da hora esse negócio. então esse vamos negócio lá. de Vamos pra patrocínio. famosa DR. Vamos lá. Vamos a Vamos isso. lá. Vamos pra nossa DR? Bora. Vamos. Vamos lá, Denis. Primeiro, uma viagem. Tem tantas boas, cara. Tem França, Qual? Uma Grécia. marcante. Ah, pronto, eu vou falar França por causa que eu fui pra Disney no aniversário da minha filha e foi marcante. Eu fui no meu aniversário e chorei. Ah, é muito bom. Então foi pra Paris, na Disney com a minha filha, minha esposa, minha família Paris toda é ali. sensacional. Paris é maravilhoso. Eu amo. Amo também. Estou pra ir lá de novo. Pois. Um perrengue de viagem. Um perrengue de viagem. Vou contar um né, perrengue. Mas foi engraçado. Eu tava na Grécia, né? E eu fui tocar em um casamento na Grécia. Nossa, eu tenho um super Você perrengue foi na tocar no Grécia. casamento da Grécia? É. Que chique. Tudo pago, né, amiga? Tem que ser, né, amiga? Que Olha, lugar? ele Grécia? é Grécia ou ilha? internacional. Não, mesmo. ilhas da Qual? Grécia. Qual ilha? Patmos, não lembro o nome correto. Não, vou pegar aqui porque é chato você não falar. Não, vou pegar. Não, é sério. Eu vou pegar porque é muito chato. Eu fui pra Santorini. Santorini, não. E Santorini eu- é maravilhoso. Eu amei. Foi uma das melhores viagens da minha vida. Mas pensa num perrengue atrás de perrengue que a gente teve. Meu marido quase se afogou. Ai! Quase morreu. Caiu, quase morreu. Foi Mas tudo expulso certo. do passeio. Santorini? Aham, Não, Santorini. não consegui Mas chegar assim, em foi Santorini. incrível. Tanto que toda vez que a gente fala, né, da Grécia, eu sempre digo, ele amou. Não, Grécia é... Londres também é maravilhoso. Mas, gente, deixa eu só pegar, porque é muito chato você não falar qual lugar Tá que eu bom. fui da Grécia. É bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Tá, mas é contando do perrengue. Vai lá. como Não, que foi o que aconteceu. Eu tava na Grécia, né, tal. Maravilhoso, todo esquetoso, não sei o quê, né? Porque dá aquela... Pô, tô na Mãe, tô na Grécia, né? Grécia. Mãe, tô na Grécia. Rola aí. Aqui, achei, calma aí. Venci na vida, Ah, mãe. É, campeão, já era. Caramba, aqui não tem nome.
Ah, gente, não tem Deixa, Grécia. Grécia. É, isso aí, pessoal. Grécia, ponto. É, não tem aqui o nome. Mas enfim, depois eu vou lembrar o nome. E aí, a gente vai de barco pras ilhas, né? Mano, R. Sífonos, se eu não me engano. Sífonos, eu acho que é o nome da ilha. Acho que é isso. E aí eu tava indo pra ilha. Só que eu já tava muito cansado, eu não consegui dormir bem na capital, Uhum. em Atenas. Eu não consegui dormir bem. E eu não sou desse. Eu deito, eu durmo mesmo. Apaga. Apaguei. Mas lá à noite eu não me senti bem, eu não consegui dormir. No outro dia a gente tava indo pra ilha. E aí. Acho que foi um perrenguezinho assim. Mais vergonhoso, na verdade. No barco, indo pra ilha, que demorou um tempinho, eu dormi. E eu ronquei pra caramba. Mas eu ronquei muito. E na hora que eu acordei porque o Serginho Mota tava com o telemóvel na minha cara. Ele falou, Denis, o comandante aí tá falando que Você tá incomodando. você tá incomodando. Então, assim, óbvio, eu tenho Gente. perrengues pesados pra falar, mas mas é engraçado, esse foi né? engraçado, porque assim, ele filmou eu roncando, e na hora que eu vi, apareceu o Pavarotti. Oh, Gente, oh, que mano. vergonha. Esse foi vergonha. É, eu teria vergonha. Fala pra gente do que mais você sente falta no Brasil. Família. Família, né? Uma pessoa específica, minha mãe. Sua mãe. Minha mãe. E algo que você se orgulha. Que eu me orgulho É. de ser quem eu sou. Muito bem. Me orgulho. Das suas conquistas, de ser... É porque ser uma pessoa autoral, vamos dizer assim, é muito difícil hoje em dia. É muito difícil. Autêntica, né? É, e você tem uma personalidade. Eu muito tenho minha autêntica. personalidade. É. Tá, e fala algo que você não sente falta do Brasil. Comida. Ah, porque aqui tem muito, É, né? Aqui tem tudo. É, tem. E a comida portuguesa é maravilhosa. Exatamente. Não, acho. Ai, gente, eu sou metade italiana, então eu sou apaixonada por massas e adoro uma comida brasileira. Uma feijoada. Então a portuguesa fica bem uma de lado, né, coxinha, amiga? Então, Sou enjoado Eu de como, feijoada, pelo amor mas- de Deus. Todo final de semana feijoada, não aguento mais. Pra gente finalizar a nossa DR, faz a última pergunta, amiga. Ah, por isso vocês estavam tirando Joaquim Pô? Pra ver quem ia fazer a pergunta pra mim? Não, Ah, não. bom. um conselho pra quem está chegando em Portugal. Difícil. Um bom Um conselho. Não basta só pesquisar, tem que viver. Pesquisar todo mundo consegue, mas viver não é pra todo mundo. Eu acho que isso entra na questão de ter um preparo psicológico, né? É exatamente sobre isso. Mas o preparo não é a realidade, você vai sofrer menos. Por isso que eu tô falando. Pesquisa, mas viva. Aham. Porque só pesquisar não vai ser o fim. É. Tem que viver. É isso, então. Terminamos a nossa terminamos. DR. Foi rápido, né? Entrevista. Meninas, parabéns pelo podcast. Ah, obrigada. Parabéns, porque... Ficamos muito felizes com a sua presença. Não, mas vocês são maravilhosas no que vocês estão fazendo. E eu vou te falar o que eu ouvi na minha primeira entrevista. Na minha primeira entrevista. A partir de agora, vocês estão no olho do furacão. Sim. Só isso pra te falar. Não sei se eu fico feliz. Vocês estão nos olhos do furacão. Só isso. A gente encerra a entrevista por aqui, tá bom? Foi muito bom ter Obrigada, você aqui. pessoal. Muito obrigada pela Obrigada, audiência. Denis. Povo bonito! Estamos Porém, muito felizes, né? porém, não termina por aqui, tá? Aqui embaixo tem o link do Instagram, você corre pra lá e E assiste a termina nossa de ver a DR. entrevista. Meninas, parabéns pelo podcast. Ah, obrigada. Parabéns, porque... Ficamos muito felizes com a sua presença. Não, mas vocês são maravilhosas no que vocês estão fazendo. Ah, Foi, ok. né? Foi? Foi. Foi. Obrigado, meninas. Uhul.